Que o nosso poderoso e maravilhoso Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus propósitos, seu objetivo. Todas nós estejamos vestidas na armadura completa de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada da palavra de Deus. Que o sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre os nossos amigos, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amados, sobre os nossos sonhos. Estamos fazendo um propósito de 10 dias no Salmo 23, para que Deus traga luz, revelação, iluminação sobre o nosso propósito de vida e também sobre a nossa identidade. Nos dias anteriores, nós vimos como Deus fez isso na vida de Saulo, que posteriormente usou o nome de Paulo e se tornou um grande homem, porque disse sim ao propósito que Deus tinha para ele. Vimos também na vida de Simão Pedro, como Jesus tratou com ele para restaurar o seu interior e também para lhe entregar um chamado específico. O nosso estudo não é nem sobre Paulo, nem sobre Pedro. Nós estamos estudando como Jesus nos chama, como ele entrega para nós o nosso propósito. Estamos aprendendo isso, vendo como ele fez na vida dos outros, para entender como ele faz nas nossas vidas. Consagra o estudo de hoje com a palavra que está em Juízes, capítulo 6, versículo 16. Você pode fazer, porque eu te ajudarei. Você esmagará os midianitas tão facilmente como se eles fossem apenas um único homem. O dia de hoje nós entendemos que quando nós atendemos ao chamado de Deus, quando nós estamos dispostos a perguntar para Jesus o que quer que eu faça, e Ele derrama sobre nós a sua vontade e nós atendemos a esta vontade, Ele estará conosco. E o que quer que seja a nossa atividade, a nossa tarefa, o nosso trabalho, nós vamos dar conta, porque Ele estará conosco. Nesse texto, Deus estava tratando com Gideão. De fato, Deus enviou um anjo de forma assombrosa e maravilhosa para aparecer a Gideão, revelando qual era o plano que Deus tinha para a vida de Gideão. Acontece que aquele homem carregava um histórico de derrota e de humilhação. Por mais de 7 anos, os seus vizinhos, os midianitas, invadiam, roubavam e dizimavam toda a colheita, todo o fruto do trabalho do povo. Roubavam também o gado, as ovelhas, os bois, os jumentos, deixando Gideão, sua família, seus vizinhos, seu país em grande prejuízo. O povo de Deus continuava tendo esperança, orava a Deus, continuava fazendo nova semeadura e tudo se repetia. Quando o anjo de Deus aparece a Gideão e lhe fala sobre a escolha de Deus e o propósito de Deus, Gideão demora a crer em tudo que Deus estava lhe revelando. A sua mente estava impregnada com as memórias frustradas do passado, de afronta, derrota, contaminando o seu presente, contaminando a sua imaginação para um futuro diferente, impedindo ele de enxergar algo maravilhoso. Ele só conseguia visualizar as desvantagens, as falhas, a falta, o fracasso. Na hora que o anjo chega, Gideão está trabalhando, Gideão está plantando, Gideão está numa parte mais escondida da sua propriedade, tentando fazer com que a sua produção ali não fosse descoberta pelos inimigos. Gideão duvida que ele é capaz de realizar algo grandioso. De fato, Gideão acredita que Deus é grande, mas achou que Deus tinha escolhido a pessoa errada para aquele propósito. Outra pessoa poderia ser mais adequada para liderar a vitória extraordinária que aquele anjo estava falando. Muito facilmente, Gideão seguiria o líder que Deus apontasse. No entanto, a notícia que o anjo trouxe é que Deus tinha escolhido o próprio Gideão para ser o líder. Deus
envia palavras através daquele anjo que entram diretamente no coração de Gideão, um coração que abundava incapacidade e inadequabilidade. Gideão não fica quieto nem calado, ele pergunta, ele pede sinais, ele quer saber mais detalhes de como vai ser aquela vitória, ele quer garantias. É o que Deus lhe dá as garantias. Em Juízes 6,16, a maior de todas as promessas que Deus pode dar para uma pessoa é que certamente Ele será com a pessoa. É o que ele fala para Gideão. Ele diz que Gideão vá em frente e faça o que ele está ordenando, que ele vai ajudar Gideão a derrotar aquele exército, aquele povo que tinha sido tão ruim com eles por 7 anos, trazendo apenas miséria e desgraça para ele, para sua família, para os seus vizinhos, para o seu povo. Para quem quer uma cartilha com tudo pronto, um manual com todos os detalhes, ouvir que Deus certamente será com a pessoa pode ser algo vago, intangível, insuficiente. Precisamos então ajudar a nossa alma, alinhar ela ao caráter divino, compreender o que Deus está dizendo com essa promessa. Deus, ele está se colocando no papel do avalista. O avalista é aquela pessoa que traz a garantia para o negócio, a garantia que vai dar certo, que se tudo falhar, ele próprio vai arcar com os danos e os prejuízos. Sabe, quando você vai a um banco e solicita um empréstimo bancário, o banco lhe pede uma garantia. Se você tiver um imóvel de valor equivalente ao empréstimo ou superior ao valor do empréstimo, você pode entregar o imóvel em garantia. Significa que se ao longo do empréstimo você não pagar as parcelas, o banco vai executar a garantia, ficando com o seu imóvel para liquidar o prejuízo. Quando você não tem um imóvel para dar em garantia, você pode indicar uma pessoa para ficar no lugar da garantia, uma pessoa para ficar como avalista do seu empréstimo. Significa que o banco vai analisar todo o cadastro daquela pessoa, pois se você não pagar o banco vai executar o avalista, e é o avalista que vai pagar todo o prejuízo que você causou por não pagar o empréstimo. Esta é a grande vantagem de dizer sim para Deus, de atender ao chamado dele nas nossas vidas, de perguntar: Senhor Jesus, o que queres que eu faça? E de caminhar dia a dia, seguindo as orientações de Jesus, dia a dia buscando no Espírito Santo quais são as instruções a serem obedecidas. Quando estamos vivendo uma vida com propósito, Jesus Cristo é a nossa garantia. Todos nós queremos alguém que nos patrocine. Todos nós desejamos e queremos alguém que esteja lá conosco em todas as situações. Situações complexas, situações que vamos precisar de força, de energia, de estratégia. Alguém que seja bem mais forte do que nós somos. Alguém que vai arcar com os prejuízos caso tudo dê errado. Queremos alguém que garanta que a empreitada que estamos trilhando vai dar certo. E Jesus Cristo nos dá essa garantia também em Hebreus 13:5, quando ele diz: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Em Mateus 28:20, Jesus entrelaça o nosso chamado, o nosso propósito de vida, junto com a garantia, quando ele nos diz: ensine-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. E lembrem-se, eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Recebemos o chamado para servir a Jesus, ensinando as outras pessoas a obedecer a Jesus. Quando estamos cumprindo esse chamado, nós temos um avalista, nós temos uma garantia. Jesus é a própria garantia. Ele está dizendo que nós podemos ir lá sim, que nós podemos ensinar a todas as pessoas do mundo a obedecer a Ele sim, que Ele vai nos ajudar, que nós vamos dar conta da tarefa, não por quem somos, mas por causa da ajuda que nós temos. E aí eu te pergunto, alguma vez você já se sentiu como uma pessoa fracassada?
Te pergunto se você já teve certeza do seu chamado e do seu propósito e mesmo assim se sente derrotada em tentar executá-lo. Você já se sentiu saqueada, dizimada, roubada? O seu passado tem assombrado você e prejudicado o seu futuro? Você tem tido dificuldade para acreditar que Deus realmente estará ao seu lado e que tem os melhores interesses em mente para você? Que Deus tem os melhores planos traçados para você? Minha querida irmã, era assim que Gideão se sentia. Não apenas Gideão. Moisés liderou milhões de pessoas, mas quando Deus o contactou, quando Deus fez arder em seu coração o chamado para atender o propósito, ele também tentou se esquivar. Assim como Gideão, ele acreditava que Deus poderia vir salvá-los, poderia vir livrá-los, poderia ajudá-los, mas ele queria que outra pessoa fosse o líder. Surpreendidos eles foram quando Deus disse que eles iam ser a pessoa que ia liderar. Se você está nesse grupo, com certeza Deus está batendo na porta do seu coração, dizendo a você que você é a pessoa escolhida por Ele para liderar um povo separado por Ele para libertação. Você vai ser luz para esse povo, você vai levar a palavra de Deus a esse povo, você vai levar a cura de Deus a esse povo, você vai levar a liberdade que Deus tem para este povo. Eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus abra bem os seus ouvidos espiritual, abra bem a sua visão espiritual. Minha irmã, me escute. Você é a escolhida e hoje é o dia que Deus escolheu para que você receba essa revelação. Receba a revelação da bondade de Deus. Receba a certeza que Deus é a garantia que você precisa para levar a cura, a libertação e a salvação para a sua família. O Evangelho traz embutido o poder da transformação. Ele transforma cinzas em beleza. Ele faz com que a sua essência se torne a essência de Cristo e que você dê conta do que Cristo tem separado como propósito para a sua vida. A vontade de Deus chegou para você hoje. Vamos declarar juntas o Salmo 23, permitindo que essas palavras penetrem o nosso íntimo e quebre todas as cadeias e todos os grilhões. E em seguida eu vou orar para que a manifestação do chamado de Deus seja plena em você e que a bondade de Deus inunde todo o seu ser. Vamos juntas? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele estará ao nosso lado. A sua vara e o seu cajado me protegem. Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e faz com que o meu cálice transborde. Certamente a bondade e o amor de Deus me seguirão e me guiarão todos os dias da minha vida e viveremos na casa do Senhor para todo o sempre. Espírito Santo poderoso de Deus, eu te louvo e te bendigo pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigada porque nestes dias o Senhor tem falado com tanta profundidade ao meu coração. O Senhor tem renovado o chamado, o Senhor tem testificado do chamado. São tantas as vezes que nós temos vontade de correr, que nós não acreditamos que o chamado é para nós. Nós só achamos que outras pessoas são melhores, nós só achamos que o pastor, o padre, o bispo, o presbítero, eles foram chamados e nós não. Nós podíamos estar acreditando que fomos chamadas para ficar no banco, que fomos chamadas para ficar na prateleira, que fomos chamadas para ficar quieta na intoca no nosso lugar. O Senhor vem quebrando esta mentira, o Senhor vem testificando ao nosso coração que não tem nada a ver com a nossa capacidade e muito menos com o nosso passado. Cada uma das minhas irmãs que ainda está presa ao seu passado, ainda está
presa a imagens de derrota que sofreu, que sejam libertas agora pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga a revelação que é por causa do Senhor, que o Senhor estando ao nosso lado, que o Senhor tendo feito a escolha, que a garantia estando impressa em nossa testa, há um selo espiritual que diz que nós estamos garantidas, que a vitória é nossa em nome de Jesus, que nós vamos liderar os nossos, que nós vamos trazer alívio, refrigério, cura, bálsamo, esperança, milagres, sinais, maravilhas, que coisas incríveis, maravilhosas acontecerão nas nossas vidas, na família nossa, no meio da nossa parentela, por causa das nossas orações, das nossas petições, do nosso clamor, do nosso trabalho, que nós vamos usar os dons e os talentos que nós enxergamos em nós, que nós vamos entregar, que vamos ensinar outras pessoas, que vamos fazer aquela tarefa que já está na nossa mão hoje. O Senhor vai multiplicar. Essa é uma colheita protegida pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus, que toda a cadeia mentirosa que nos mantinha escondidas e acorrentadas no medo e na covardia seja quebrada agora. Nós fomos chamadas para ensinar outras pessoas, se vai ser na sala da nossa casa, se vai ser através da internet, se vai ser através de uma mensagem de WhatsApp, se vai ser de uma outra forma qualquer, nós vamos fazer o nosso trabalho. Estamos pegando no arado, vamos um dia após o outro continuar a nossa labuta e nós vamos, na simplicidade do Evangelho, ensinar outras pessoas a obedecer tudo o que o nosso Mestre deixou para nós. Obrigada, Senhor, por ser a nossa garantia. Obrigada por testificar ao nosso coração que nós podemos fazer o que quer que seja que o Senhor nos mandou fazer, porque o Senhor nos ajudará. O Senhor falou para Gideão, e contra um povo que era mau, e contra um exército que era perverso, e contra aqueles que tinham por 7 anos escravizado ele e a família dele, os vizinhos e toda a região. Gideão não acreditava que era capaz. O Senhor fortificou ele a ponto que ele acreditou. Ele foi lá e ele lutou contra aquele exército, como o Senhor disse que ia ser tão fácil como se estivesse lutando com apenas um único homem. Moisés também teve que deixar o seu passado para trás, os seus medos para trás. Ele achava que não era capaz nem de abrir a boca para falar. Ele precisou de que Deus mandasse o irmão dele, Arão, junto com ele, para Arão abrir a boca para falar. E o Senhor usou aquele homem. Se o Senhor usa pessoas que têm medo, pessoas que têm um histórico de coisas que já deu errada no passado, o Senhor vai usar cada um aqui. Aquelas que não têm medo, maravilha, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas todas aquelas que estavam paralisadas pelo medo, que caia por terra esse medo de uma vez por todas hoje. Que o perfeito amor de Deus comece a ser derramado na sua vida, minha querida irmã, e que no amor de Deus você se deixe mergulhar, você se deixe ministrar, que você abra os seus olhos espirituais para enxergar o amor e a bondade de Deus. Se mova no amor e na bondade, que o seu ministério vai acontecer de acordo com o chamado de Deus para a sua vida, de acordo com a sua essência, de acordo com as suas características, de acordo com tudo aquilo que Ele já lhe deu. Eu lhe abençoo para que você use tudo o que você já tem, para que você seja na essência exatamente a mulher que você já é, e para que neste propósito você permita que o Espírito Santo de Deus lhe abençoe, lhe multiplique, lhe faça crescer, lhe faça avançar, lhe faça expandir, lhe faça aprimorar, lhe faça desenvolver novas habilidades, sem ignorar as habilidades atuais. Que você dia após dia se comprometa com o amor e a bondade de Deus, a seguir nesse fluxo, que o fluxo de Deus lhe leve, lhe conduza
e expanda os seus horizontes, a sua mente e o seu potencial. No poderoso nome de Jesus. Eu oro ainda detendo todas as cadeias e todas as armas, todas as ciladas, todos os espíritos contrários que têm trabalhado para te amarrar, para te paralisar, para te infundir medo. Eu, no nome poderoso de Jesus, ordeno espíritos de inveja, espíritos de contrariedade, espíritos de apostasia, espíritos de passividade, espíritos que trazem atrapalho, que trazem laço do passarinheiro, que deflagram a seta perniciosa, que lançam dardos invisíveis de dia e que perturbam o sono da noite. Todos vocês e todos os demais que eu nem mencionei o nome, que estão atuando e trabalhando na vida e na família das minhas irmãs, que vocês todos sejam paralisados, que toda arruaça, que toda bagunça que vocês têm feito até o dia de hoje, chega! Hoje foi o último dia no poder e no nome de Jesus. Que todo novo problema que está ainda nascendo, que seja desmanchado lá na nascente, no poder e no nome de Jesus. Senhor, levanta anjos poderosos, anjos com espada desembanhada, anjos de fogo, nos guardando, nos protegendo, nos guiando. Enche a nossa casa de anjo, enche o nosso caminho de anjo. Anjo através de pessoas, anjo que nós enxergamos, anjo que nós entendemos e anjo que também não vamos ver, mas que estão trabalhando por nós, pelos nossos, para que o propósito de Deus se cumpra. Que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga força, que o Senhor traga coragem, que o Senhor traga o que nós estamos precisando, que o Senhor traga das tuas riquezas, as riquezas que todas estamos precisando para dar conta do nosso propósito, para dar conta também das nossas despesas, da nossa manutenção, da nossa família. Que esse seja um final de semana abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavou. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber aviso de cada vez que tiver um novo estudo. Deixe sempre o seu legal. Dessa forma você está atendendo já o chamado de Deus de levar as boas novas a toda criatura, porque o YouTube tem um algoritmo. Cada vez que alguém aperta um legal, ele envia espontaneamente esse estudo para outra pessoa. Uma outra forma de você também atender o seu chamado de levar a palavra de Deus, copia o link desse estudo e envia para outras pessoas também. Aqui neste canal nós somos um exército de mulheres apaixonadas por Jesus. Nós o amamos mais do que todas as pessoas, nós o amamos mais do que tudo e nós estamos para dizer sim, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Te vejo na segunda-feira para continuarmos estudando sobre nosso propósito e nossa identidade. Um final de semana maravilhoso, querida irmã.